Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos começar esse estudo abençoado. Como sempre, fazendo a nossa preparação, nossa irradiação. Então, convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo. Encha seu peito de ar e solte. Traga o seu pensamento para o jato agora, no momento presente. Procure relaxar o seu corpo, cada parte do seu corpo agora. Começando pelos pés. Relaxe. Relaxe sua coluna. Relaxe seus ombros e braços. Relaxe suas mãos. Relaxe seu rosto, olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. E assim, com seu corpo mais relaxado, sua mente fica mais tranquila, mais serena. Entrar em contato com o seu eu interior, com a sua essência, trazendo a mente para o momento presente, tá? Para agora. Assim você vai iniciar a gratidão. Agradeça pelo seu dia, pelos aprendizados. Busque agora nas suas memórias motivos, pelo menos um, para agradecer. Esse usando a gratidão para acender e compartilhar. Luz que vem lá do fundo do seu coração, de dentro da sua alma. Você vai fazendo com que essa luz vá crescendo, aumentando, expandindo, cada vez mais. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração, mais essa luz vai crescendo, ela envolva todo o seu corpo. E aí, irradiando, envolvendo todo o seu corpo, você se auto-ilumina, se reequilibrando, se curando, se restabelecendo. Sinta as sensações na qual você vai se restabelecendo. Continue colocando gratidão no seu coração. E essa luz, além de iluminar o seu corpo, vai expandindo, envolvendo todo o ambiente. E todos estão à sua volta. Se você fosse uma pequena estrela, iluminando e aquecendo tudo e todos ao seu redor. Isso, irradia. Irradia com a força da gratidão. Conectando aos nossos amigos espirituais e presentes. Vai orar em forma de gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos de todo o mal. Recebemos mais uma volta, vai renovando a consciência do seu corpo, cada parte dele. Então, quando for confortável para você,
você pode abrir os seus olhos. Muito bem. Estamos irradiados agora, preparados para dar início ao nosso estudo do Evangelho de hoje. Lembrando que a gente está no capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estudando, então, sobre a questão da reencarnação, né? Na semana passada, a gente fez a leitura dos itens 12 e 13 do Evangelho, nesse capítulo 4. E a gente falou muito a questão da passagem onde Jesus fala assim, aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo, né? E a gente comentou essa questão da reencarnação versus ressuscitação, né? Que nascer de novo não significa renascer no mesmo corpo. Nascer de novo, nascer num novo corpo, uma nova experiência preparada para o espírito, né? A gente falou muito sobre isso semana passada. E hoje, dando continuidade a essa leitura, a gente vai fazer a leitura do item de número 14, para quem quiser acompanhar aí. Então, capítulo 4, item 14. Esse item, ele vem, são 3 passagens que traz não só da questão da... Aliás, são 3 passagens do Velho Testamento, de Jó. E depois ele explica isso em mais 3 itens, 15, 16 e 17. Então, eu vou fazer a leitura de tudo de uma vez para a gente comentar. Então, a leitura vai ser do 14, 15, 16 e 17, para a gente entender essa passagem aqui do Evangelho, tá bom? Então, vamos lá. Então, começando pelo 14. Quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Isso está no livro de Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14. Tradução de Lemestre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Está no mesmo livro de Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, só que essa é uma tradução do protestante de Osterwald. Mais uma citação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Também a mesma passagem, só que uma tradução da igreja grega. Tá? Então a gente tem 3 versões de traduções da mesma passagem do livro de Jó aqui. Tá? Eu prefiro que o Kardec comente antes de mim. Então eu vou fazer a leitura dos outros itens aqui para a gente comentar. Item de número 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões. Não se pode supor que Job, aqui está como Job, mas algumas transcrições falam de Job, outras Jó, é a mesma pessoa, é o mesmo personagem, tá? Bíblico. Então vamos lá. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Lembrando que Jó é de uma época, gente, muito longínqua, tá? Lá atrás, bem muito antes de Jesus. Até não se tem uma data precisa da existência dele, mas ele é assim, época de Daniel, lá aqueles reis antigos da Bíblia, tá? Vamos lá, continuando aqui.
Então, por isso que eu tô falando isso, porque ele fala que ele não conhecia o batismo, que o batismo foi na época de Jesus, com João Batista, né? Então, vamos lá. A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Né? Na verdade, tá, voltarei de novo, aqui ele transcreveu retornarei. Deixa eu achar que eu perdi aqui. Achei aqui. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar depois de sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Já vamos para o item 16. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, já no item 17, mas a essa autoridade do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados, de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Aí tem uma nota referente a esse trecho, no rodapé aqui. Ver o estudo sobre o dogma da reencarnação, livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5, no livro que é o Espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec, Pluralidade das Existências, por Pesani. E o último parágrafo que a gente tem aqui do item 17. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que deve lhe restituir o seu verdadeiro sentido. Muito bom. Antes de falar qualquer coisa sobre a reencarnação, alguém de vocês conhece a história de Jó? Já ouviram falar? Já leram na Bíblia? Vocês da internet, vocês já ouviram falar de Jó? Sim, eu já. O que você sabe sobre Jó, Suzana? Conta pra gente. Você pode contar? Jó, ele, eu posso sim, não sei se, não sei se eu vou falar da maneira certa, né? Ele era uma pessoa que, tipo assim, que Deus pôs ele à prova, né? Ele perdeu família, ele perdeu tudo e não negava Jesus, né? Ele não negava. Até que a própria esposa dele chegou e falou para ele: você está perdendo tudo, renega esse Deus que você tanto tem, mais ou menos assim, né? E ele disse: não, é o meu Deus. Até parece que não me falha a memória, xingou a mulher de louca, você é louca.
Eu jamais renegarei a meu Deus. E estava ali, no chão. E reconstituiu tudo, né? Ele teve tanta fé, tanta fé, tanta fé, que Deus deu tudo para ele em dobro, né? Então ele falou, ele teve o Deus dele até o fim da vida dele. Muito bem. Eu queria só fazer um pedido para vocês da internet. Quando vocês forem falar, abre a câmera para a gente ver vocês, tá? Porque a gente tá com um telão aqui para o pessoal ver e fica só a letrinha, não adianta ter o telão. Ah, tá. Tá Mas certo. beleza. É isso mesmo, assim, pouco que eu também sei, que eu li, é bem isso mesmo. Você queria complementar? Não. É isso? Pelo pouco que eu vi aqui, que eu também não conhecia a história de Jó, e eu fui buscar essa leitura essa semana, e é isso mesmo, ele era muito rico, ele era um homem de muitas posses, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha servos, ele tinha 10 filhos, a esposa, ele era muito próspero, e veio essa provação na vida dele, de repente, de um dia para o outro, os 10 filhos dele estavam na casa que foram soterrados, um vento derrubou a casa, matou os 10 filhos, caiu raio nas ovelhas, no gado dele, matou tudo, matou os servos. Do dia para a noite ele ficou sem nada, só sobrou a esposa dele. E ele não perdeu a sua fé, ele permaneceu firme, confiante na sabedoria divina, confiante em Deus, né? Ele não confiava em Jesus porque ele é bem antes de Jesus, então ele acreditava muito em Deus, né? E ele falava assim: se Deus me deu, ele decidiu por me tirar. E isso é uma decisão dele. E mesmo assim, eu continuo adorando e louvando Deus, porque ele sabe o que faz. Então ele continuou, ele permaneceu inalterado perante aquele sofrimento absurdo que ele estava passando. Imagina você perder tudo do dia para a noite, inclusive todos os seus filhos. Dá para imaginar uma dor dessa? É uma coisa que é inimaginável para a gente. Então, E a mas ele, confiança, né? Perdendo tudo e a confiança ali. Nele era o Deus. Então não importasse que ele perdeu o filho, ele foi ao chão, né? Ele foi assim, do céu ao chão, né? exatamente, foi do céu ao inferno, assim, em muito pouco tempo, mas permaneceu fiel sem reclamar, sem titubear, confiando em Deus, sem nada, confiando. É a história da mulher que ela questiona por que você continua louvando e adorando esse Deus que te tirou tudo. Larga a mão desse Deus, né? E ele, você tá louca. Jamais. Deus é tudo. Deus é o Criador. Eu jamais vou abandonar Deus. Depois teve a história de uns amigos que vieram, ficaram com ele também, falaram que ele era louco, né? Começaram a querer julgá-lo porque ele tinha perdido aquilo, que poderia ser um castigo. E ele permaneceu fiel a Deus. E depois ele recuperou tudo, ficou mais rico do que era antes e teve mais 10 filhos. Então ele teve um total de 20 filhos. Então ele teve uma trajetória reta. Mesmo com toda essa provação que ele passou, foi aquela pessoa que continuou firme em seus valores, firme no seu devotamento a Deus, né? Então essa é um resumo aí rápido da história de Jó. E esses trechos são fala dele, né? Quando ele fala aqui, ó, vou pegar o primeiro trecho. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, provavelmente isso aqui é naquele período em que ele perdeu tudo, né? Espero que minha transformação chegue, né? Então, ele estava, mesmo no sofrimento, ele estava ali na esperança de dias melhores, na esperança de que Deus, confiando, esperança não, confiando firmemente que Deus iria trazer uma nova perspectiva para ele, né? E ele fala que mesmo depois da existência dele na Terra, ele esperaria, né, por uma transformação. Não, isso está nas outras traduções aqui. E aí, por que está esse trecho do Antigo Testamento no Evangelho que é baseado no ensinamento de Jesus? Porque é só para ilustrar o que Jesus falou na questão da reencarnação, mostrando que até Jó,
quanto tempo antes de Jesus confiava nessa questão da pluralidade da existência, confiava de que viria uma nova vida. Ele poderia não saber explicar como, mas ele tinha essa certeza que viria essa nova vida para ele, que renovaria ele. Os materialistas podem interpretar assim, não, mas ele era na esperança essa nova vida seria que ele recuperaria seus bens na mesma reencarnação, né? Os que não acreditam em reencarnação podem falar isso. Não, essa nova vida que ele está esperando é uma renovação, ele passar e superar todos os sofrimentos, né? Mas olha a tradução grega. Terminando os dias da minha existência terrestre. Foi claro isso. Foi claro isso. Terminando os dias da minha existência terrestre. Terminando a minha vida material. Retornarei. Então, fica claro. Ilustrando tudo que a gente já leu aqui das passagens de Jesus, falando sobre a reencarnação, trazendo também que Jó tinha essa ideia de uma vida após a vida. Uma vida perene após a vida de turbulência que é a vida material e passageira, né? Quem levantou a mão? Pode falar, Suzana. É interessante que você lê, né, a palavra e naquela época eles tinham uma fé, aquilo era fé que eles tinham, né? Hoje, se comparado a hoje ninguém tem fé. Hoje a pessoa só fala da boca para fora. Naquela época, não. Naquela época, eles tinham aquela fé firmemente. Era cega. Hoje, não. Hoje, o ser humano só fala que tem fé, mas é da boca para fora. Se põe ali, um tantinho assim de Jó. Vai por terra a fé. Não. Se alguém, eu tenho fé. Mas na hora do vamos ver ali, então, naquela época, sim. Ele tinha verdadeiramente a fé. Excelente observação. Excelente. Parece que a humanidade, depois que ela começou a adquirir conhecimento, por causa do orgulho, né? Por causa do orgulho humano, o homem começou a querer se comparar com Deus. E ele foi perdendo a sua fé, de alguma forma, né? Isso que você falou é muito sério. Pensa no grau de conhecimento de Jó naquela época, tão remota, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu li, agora não me recordo aonde, mas é uma pesquisa falando que hoje as crianças de 7 anos têm mais conhecimento que muitos reis da época de Jesus. Pode falar, meu. Mas é diferente, não é? Se você levar em conta que naquela época, para a escritura do livro, para trazer essa experiência, aí você tem que colocar o quê? As vidas passadas. Aí a gente começa a entrar no estudo, né? A pluralidade da existência. Jó já era um espírito que já havia vivido outras encarnações, de outras formas. Então, essa fé, esse conhecimento, essa firmeza de caráter que o Manuel tinha, já era algo que já havia construído antes. E quando você pega na história o comércio entre o homem e o espírito, ele é imemorial. Ele começa não só naquela região, né? Em todas as regiões onde você tem início de civilizações, você tem um comércio entre encarnados e desencarnados, né? Ele trouxe porque precisava estar na história, depois ser citado no Evangelho, ser citado por Jesus, essa fortaleza moral dele, né? Por passar por tanta coisa, por tantas perdas, e mostrar, olha, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em algo superior, né? E o que é isso? Eu sei que a minha vida vai passar, mas eu vou ter o meu bem ou aqui ou outra vida e vou voltar a ela recuperando daquilo que eu perdi. Mas eu tenho que ter fé para isso. Então, ele demonstrou. E aí, o que acontece? Naquela época de Moisés e tal, aquela coisa toda, eles já começaram a construir. Quando veio Jesus tirou o véu, explicou tudo isso e começou a aplicação do Evangelho. Excelente observação. Excelente. Eu comecei a falar no sentido material, né? O conhecimento material que ele teria muito inferior a nós hoje. Porém, o que você falou foi preciso. O espírito dele já era um espírito mais evoluído, né?
já era o espírito com uma bagagem. Então ele trazia na sua fé, nas suas crenças e valores, inconscientemente esse conhecimento, que era muito maior que o nosso hoje. Essa certeza dessa vida futura, essa certeza dessa pluralidade. Isso aí, você falando de crianças, por exemplo, hoje a gente vê, toda geração que vem, ela vem um pouco mais evoluída, um pouco mais inteligente, um pouco mais esperta. Isso é porque a gente está tendo essa aceleração de desenvolvimento. Os filhos que estão vindo mais instruídos e mais preparados. E isso é um movimento natural, né? Isso é um movimento de evolução do planeta, das populações que estão aqui. Necessariamente não vai andar a moral com a ciência, mas vai evoluir até chegar no ponto de equidade. Exatamente. Mas a gente pegando essa visão, vamos pensar mais materialmente, porque as pessoas naquela época não tinham esse conhecimento que o próprio Jó tinha, né? Pensando materialmente, ele não tinha os recursos tecnológicos que hoje materialmente a humanidade tem, né? Tanto de conhecimento quanto tecnologia, enfim, ele não tinha nada disso. E se manteve reto devido à sua bagagem de um espírito provavelmente muito mais velho que a maioria de nós aqui, né? E ele trazia essa fé que aparentemente parece ser uma fé cega, como a Suzana comentou, né? Aquela fé inabalável que não era embasado em conhecimento terreno, material, mas um conhecimento que ele trazia na alma, né? E hoje a humanidade tem um conhecimento absurdamente, materialmente falando, né? A humanidade, materialmente falando, tem um conhecimento absurdamente maior do que naquela época, e as pessoas, mesmo trazendo uma bagagem espiritual, elas se perdem no orgulho por achar que nós já temos um conhecimento grande, sendo que não temos conhecimento. Nosso conhecimento é muito pouco comparado à evolução que a gente vem falando, a evolução do espírito, né? Nosso conhecimento ainda é pouco, nós estamos no início da escala evolutiva, né? Nós estamos, vocês verem, nós estamos no segundo, passando para o terceiro estágio, querendo conhecer o terceiro estágio evolutivo, de níveis de evolução que a gente já falou aqui, de instinto, sensações, sentimento, amor. Ou seja, nós estamos nas sensações. Quanta coisa ainda tem por aprender, por conhecer. E o orgulho humano é muito grande. Parece que está maior do que antes, né? Por causa desse conhecimento material que a gente adquiriu, essa tecnologia que a humanidade atingiu, né? Muitos ainda se deixam levar pelo orgulho e não conseguem conceber, entender e crer em Deus, né? Não tem essa fé que a Suzana falou aqui. Em nome do conhecimento, o homem meio que perdeu essa fé que vem lá do íntimo, da alma, né? Não tem essa fé mais. Assim, eu acho diferente. Por quê? Porque a gente está evoluindo, né? As diferentes classes de espíritos que estão aqui encarnados, que estão buscando esse conhecimento, a maioria está buscando em que crer, né? E às vezes, como não entende, às vezes busca, mas não tem a porta que para eles não é a porta certa, ou às vezes o caminho que o cara segue não é aquele caminho que vai trazer para ele essa explicação, aí se perde isso que nós estamos conversando, orgulho, vaidade, até alcançar o entendimento. A fé raciocinada que Kardec trouxe, né, aquela fé que te dá realmente valor, por que eu creio, né? Em quem eu acredito? Por que eu acredito? Todas as religiões têm isso, ou um pouco disso, mas nem todo mundo sabe aproveitar. Mas isso é devido justamente a essa condição. Nós estamos todos, apesar de estar no mesmo ordem, todos em condições diferentes. Entende? Se você, entre aspas, peneirar, você vai encontrar muita gente que tem muita fé e crê muito. Mas muitas dessas pessoas eles não são os nossos círculos. Elas estão com a gente, elas estão em outros pontos do planeta, desenvolvendo outros trabalhos, e elas têm fé, né? O acesso à informação, à internet, à mídia e tal, nos coloca muito mais em contato com a ignorância do que com a vivência, com a sabedoria, com
com o desenvolvimento desse amor pelo ser humano. A gente consegue ter muito mais ênfase em notícias tristes, em coisas ruins, e aí aumenta aquele sentimento de que a gente não tem fé, porque realmente é aquelas coisas que valem a pena, que vai te trazer um sorriso, um brilho nos olhos de ver alguma coisa boa acontecendo. Excelente, cara. Excelente observação. Muito bom. E você falou uma coisa que é verdade, a evolução ela é constante, né? Nós estamos evoluindo. Então, falar que temos menos fé, talvez não soa muito, não bate muito com essa questão da evolução contínua. Mas dá para analisar de uma forma. Hoje, nós temos uma vida muito mais fácil. Vamos pensar assim. A nossa vida hoje, ela é muito mais confortável, muito mais fácil, agradável, materialmente falando, tá? Minha visão aqui agora é material. Por exemplo, você tem uma casa confortável, você tem tecnologia, você tem um carro para te transportar, você tem a tecnologia da comunicação. Imagina lá na época dele. E ele tinha que criar as ovelhas dele, era no braço. Hoje, fazendas, você tem fazendas aí com milhares, milhões de cabeças de gado. Às vezes, sei lá, uma dezena de peão consegue cuidar do gado com a tecnologia que você tem hoje. Você tem drone para vigiar a fazenda. Então, hoje, a gente tem muito mais... O que eu quero dizer com isso é que a gente tem muito mais conforto, a gente é muito mais acomodado. Então, a gente experimenta os sofrimentos de uma forma muito diferente daquela época. Os sofrimentos naquela época eram muito mais físicos. Entende o que eu estou falando? Cara, pra você viajar, né? Você tinha que ir a pé. Ou de cavalo. Então, assim, isso... O sofrimento físico era muito mais presente na vida do homem. Então ele sabia lidar melhor com a dor física do que hoje. Concorda comigo? E outra coisa, essa questão de viajar não era daqui a ali, era de estado para estado, como eles estavam num lugar lá, naquela época da fome, lá que só tinha comida no Egito, e só no Egito que tinha comida. Então eles iam a pé, você já imaginou? Hoje nós temos tudo. Exatamente. E o que eu quero dizer com isso? Que eles conviviam mais com o sofrimento físico do que hoje, porque nós temos muito conforto hoje comparado àquela época. Então, o sofrimento físico não era uma coisa de outro mundo para eles. Estavam mais habituados com viver com mais dificuldades. Então, não era qualquer sofrimento que abalava esses valores, essas crenças, porque já estavam mais habituados. Hoje nós temos muito conforto, então o nosso sofrimento deixou de ser mais físico para ser mais psicológico, mental, espiritual. Nós conhecemos hoje mais dores da alma do que eles naquela época, porque nós temos mais acesso ao conforto, mais acesso à estabilidade física, pela ciência, pela medicina, enfim. E aí, quando a gente pensa assim, cara, se eu perdesse tudo, vamos pensar assim, nós que somos medianos, né? A casa, perdesse minha casa, talvez eu tenha um terreno, um carro. Se eu perdesse isso hoje, o quanto seria difícil? Até porque a nossa sociedade hoje é muito mais consumista. Nós temos uma cultura totalmente diferente daquela época. O quanto nós vivemos por consumo, né? O quanto isso é importante. O apego ao consumo é muito grande na humanidade hoje. Perder uma casa, um carro, perder nossos bens, dói pra caramba. Tem gente que perde tudo e pensa em suicídio hoje. Não vai longe, Wellington. Não vai longe. Essa pandemia que a gente teve aí, o povo teve uma vida que nem o casal que eu trabalho, eu sou cozinheira na casa de um casal, e a vida deles, perante a minha, é maravilhosa. Eles moram num condomínio de luxo e reclamam o tempo todo. A menina tem 8 anos e clama dia e noite pela casa que ela tinha. Suzana, o meu quarto era maior do que esse apartamento. O meu, eu falei, acabou, esqueceu, passou, tá na hora de superar. Entendeu? Não vai longe. Essa pandemia aí que muita gente deixou de ter muita coisa e tem uma vida. Eu sou funcionária deles. Falo, gente, se vocês estão reclamando por essa vida, vocês não conhecem minha casa. Entendeu como é que é a questão?
É isso aí, é bens materiais, é o fanatismo pelos bens, não tem como, o povo não tem mais fé, entendeu? É isso, não vai longe, a pandemia mostrou para muita gente que o ser humano é. É o que você falou. Aí dá essa ilusão de que a fé se perdeu, porque o homem ele se vê hoje diante de tanta coisa material que o absorve, que toma a atenção dele, que toma o tempo dele, que parece que ele trocou. Aparentemente, parece que ele trocou a fé em coisas de valor, como Deus, família, por bens materiais, pelo consumo. Porém, o que você falou é muito importante. A evolução não deixa de acontecer. E outra, quantos espíritos estão em diferentes estágios de evolutivo? Porque hoje a gente tem na Terra 8 bilhões de pessoas encarnadas. Naquela época, a população era muito menor, ou seja, a quantidade de espíritos na Terra eram menores. Pode ser que havia uma diferença menor de diferença evolutiva entre eles, porque era menor a população. Hoje, a população é gigantesca. Então pode ter espírito aqui que ainda está lá no início da fase das sensações, né? Outros já estão chegando no nível do sentimento ali, com a fé muito mais evoluída. Falando assim novamente, voltando à época de Jó, o sofrimento era mais material, era mais físico. Isso. Eram espíritos mais, entre aspas, mais brutos, tirando um ou outro, igual o caso dele. Tinham bagagem que precisavam passar pela dor física para andarem, para evoluírem. Para chegar no ponto que a gente está hoje, né? Se a gente passar naquela época, você pega a época medieval, todas as torturas, para que acontecer em nome de religião e outras coisas mais, fosse assim, pouco na cabeça das pessoas que era religião, e a evolução que vem trazendo tudo isso, mesmo com sofrimento. Hoje, o sofrimento do ser humano é muito mais científico, né? É mais sentir aqui, que a gente está falando. A gente já superou, a nossa tecnologia hoje supera. Por exemplo, você tem condições, você tem uma casa boa, você tem uma condição boa de viver, tá? Mas aí você, eu entro em depressão porque eu tenho tudo, mas eu não consigo servir o meu próximo. Eu estou em depressão porque eu perdi meu carro, mas é bem material que você consegue. A sua dor hoje é desenvolver o amor pelo próximo no seu coração. O material a gente já superou, a gente já entende, já consegue construir. Hoje o ser humano está lutando para quê? Para subir um degrau. Esse degrau é o sentimento, né? Do reconhecimento do próximo. Exatamente. Lindo, cara. Muito bom. Muito bom. Eu adoro aprender também, quando vocês vêm e falam aqui, isso para mim é maravilhoso. Fala, Laura, você que levantou a mão aí, pode falar. Você vê que Deus ele é muito bom e ele não obriga a pessoa a gostar dele. Deus ele te ama, mas ele quer que você ame, você quer que busque ele por tua própria conta. Então você tem o teu livre-arbítrio. Mas e tem que ser por vontade, não é que é imposto. Então tem gente que confunde aí, às vezes confunde, não dá atenção para a palavra de Deus, para aquele conceito moral, a gente pega e joga fora, né? Quando, na verdade, esse conceito do cristianismo é para a gente se aproximar de Deus. Porque Deus é muito bom, ele jamais vai deixar a gente para trás. Só que ele quer que quando a gente busque ele, a gente busca pela nossa vontade. Ele não vai impor ninguém a pegar e ficar adorando ele, seguindo as leis dele. Você tem ele já te deu livre-arbítrio para você pegar e fazer a tua própria caminhada. O que você falou agora no final é o que eu ia falar, né? Tudo isso por quê? Porque temos o livre-arbítrio, né? Ele nos deixa escolher seguir até ele ou permanecer presos nos nossos apegos do dia a dia, né? E isso dá essa sensação de falta de fé. Tanta coisa para a gente preocupar. E você falou brilhantemente, né? O homem nessa busca para subir esse novo degrau, que é o do sentimento, é onde ele enfrenta as maiores dores, mas dores da alma, não físicas. Nós não precisamos tanto mais de dor física. Claro que ela ainda existe, está presente na nossa vida, mas ela não é tão latente quanto na época de Jó, ou na época de Jesus, né? Não é tão forte assim.
porque a gente tem vários confortos, várias tecnologias. Porém, é uma dor que ela extrapola o físico, né? Essa questão de entender o meu propósito, entender a minha missão de vida, entender como alinhar eu com o meu eu interior na busca dessa sintonia, eu comigo mesmo, e o homem está começando a entender que para buscar esse alinhamento, eu com a minha essência, eu tenho que ser útil. Eu tenho que me sentir útil ao próximo. Eu tenho que adquirir uma ferramenta que é valiosíssima, que é a da caridade. E é por isso que a depressão assola o planeta, porque muitos ainda não entenderam isso, que eu só me encontro no outro. Eu só encontro a minha essência, eu só encontro a minha paz de espírito quando eu me conecto ao outro. Quando eu consigo fazer pelo outro o que eu queria para mim. Me sentindo verdadeiramente útil. Me sentindo que eu fiz diferença na vida de alguém, que eu fiz alguém respirar um pouco melhor, que estava em dificuldade, e aquilo faz eu me sentir bem. E ali eu me conecto comigo mesmo. Me conectando ao outro, eu me conecto a mim mesmo. Então, a gente está nesse estágio, nessa descoberta que ela é desafiadora, né? Ela é muito desafiadora. Então, o homem fica perdido porque ele tem várias imperfeições impedindo ele de seguir em frente. Várias amarras, várias correntes que estão travando ele, como o próprio orgulho que eu falei aqui, o egoísmo, né? A vaidade. Prende, não deixa. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, ele não me deixa acessar isso. Não me deixam acessar o outro. Porque eu estou preso em mim mesmo. Só que eu estou preso na minha periferia. Na parte mais externa de mim mesmo. Que é inútil, que é esse corpo que vai embora, que vai passar, que vai acabar daqui a pouco. Eu me prendo às coisas materiais, ao apego a essas coisas materiais, ao corpo, e não entendo que mergulhar em mim mesmo é conectar ao outro. É um paradoxo. Você tem que sair de si para se encontrar internamente. Olha que loucura isso. Mas isso é a chave do amor. O amor, quanto mais você multiplica, quanto mais você doa, quanto mais você divide, mais ele multiplica em você. Não é assim? Quanto mais você doa amor, mais ele multiplica em você para você doar mais. Quer dizer, é uma busca interna, mas através da externa. Se conectando ao outro para conectar a si mesmo. Se sentir bem, se sentir útil. E aí, nessa loucura, nesse desafio absurdo que a gente passa hoje, dá a entender que nós estamos com pouca fé. Olha que legal esse raciocínio. Pode falar, Suzana? O que eu acho também, né, que eu observo muito, né? Eu conheço pouco a palavra, mas observo muito. O que eu observo é que o ser humano, ele está sabendo que é perda de tempo, ficar buscando tanto coisa material que daqui a pouco ele sai fora dessa vida, né? Se desencarna. Então, para que lutar tanto? Para que trabalhar praticamente 24 horas? Para que ficar sem ver um filho? Para que sem ver a família? Pelo trabalho, 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 trabalho. E o pior de tudo, que eu acho interessante, é isso, porque todo mundo sabe que é em vão. Eu acho que, como diz a palavra, nós podemos viver com o nosso necessário, nós só precisamos do necessário para viver. Então, é onde existe essa confusão aí de fé,
bens materiais, é isso, porque está ali na palavra. Nós precisamos do necessário para sobreviver, mas ninguém respeita isso, não. O povo quer. Se ele tem um carro, ele quer outro. Se ele adquire um carro, ele quer outro. Se ele tem um apartamento, ele quer outro. Se ele... são coisas assim que ainda eu não estou preparada para entender isso. Eu só observo. Que quanta loucura, por nada. Loucura por nada, se você analisar. Porque vai chegar um momento que a gente vai largar isso tudo para trás, né? Você fica numa briga por coisas materiais e vai ficar para trás, né? Como diz o Jó para a esposa dele, você tá doida? Você ficou louca? Deus é maior do que tudo isso, né? Como diz o Lauro, Deus é bom o tempo todo, Deus nos ama incondicionalmente. Nós é que temos que chegar até Ele, porque Ele já está em nós. Ele já está em nós. Nós é que temos que chegar até Ele. Diga, Selma. Muitas das vezes, Wellington, é a ganância do ser humano que é muito grande, né? Que quanto mais tem, mais se quer. E às vezes, nas pequenas atitudes, né, como dar um carinho para um filho, dar um carinho para os pais, né, para um irmão, fazer uma visita a um ente querido, a própria família mesmo, né, que às vezes a gente deixa, eu falo por mim, que muitas das vezes a gente esquece, né, de procurar a família, de ir atrás, conviver mais, né, porque a vida é muito curta, aqui, a nossa passagem aqui é muito rápida, e a gente, muitas das vezes, é igualzinho a nossa irmã Suzana falou, a gente só corre atrás do, como diz o outro, do dinheiro. Lógico que a gente precisa, sim, do dinheiro para usufruir, né, para ter o que comer, o que beber, mas, assim, o que mais a gente necessita disso? É só isso, né? Eu acho que não precisa da gente ser tão egoísta ao ponto de querer tudo, e, igualzinho ela falou, ter casas, carros, e esquecer, né, do amor ao próximo, porque nada daqui onde as pessoas desencarnam levam, é o quê? É as coisas boas que deixou, é o carinho da família, é a caridade que praticou aqui na Terra, porque só leva a roupa do corpo, a si mesmo, é outra pessoa que escolhe para você vestir a roupa. Então, a gente não precisa de nada disso, a gente precisa o quê? A gente precisa estar bem com a gente mesmo e saber que a gente tentou fazer o bem, né? Porque é muito difícil, né? A gente, eu falo por mim também, que às vezes a gente é muito egoísta, a gente tem que pensar mais no próximo, pensar mais na família, mesmo que a família, porque você sabe que todas as famílias têm defeito, têm qualidade, nós todos mundo tem defeitos e qualidades. Eu sou uma pessoa que mais tem defeito que qualidade. Mas a gente tentar procurar melhorar, né? Pensar que a gente não precisa de muito para poder viver, a gente não precisa de muito para ser feliz. Basta a gente conseguir aquilo que é para o nosso próprio corpo, né? Como diz o outro, de carne, né? Que precisa. Nada além disso. É isso aí. E aí a gente volta na questão da reencarnação. Se você olha pelo olhar da reencarnação, né, aí que fica mais obsoleto tudo isso material, essas ilusões materiais que a gente se apega tanto, né? E engraçado que ele falou aqui que, dependendo desse negócio de ressurreição, reencarnação, a gente falou muito sobre isso aqui, mas que entender que a humanidade vai chegar a um ponto que ela vai entender a reencarnação de um olhar como um fato, entendendo os resultados da reencarnação, enxergando as causas, porque só a reencarnação nos explica de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, quanto mais a humanidade for evoluindo, ela vai entender melhor esse processo e vai perder o preconceito, vai desvincular a reencarnação da religião, entendendo que é um processo natural. Independente de religião, é um processo natural. E Jesus falava isso com uma naturalidade incrível. Incrível. Que muitos hoje que ainda não entendem esse processo, por quê? Porque enxergam a reencarnação do ponto de vista religioso, aí entra em crença, aí já não acredita, né? Acha que isso é uma crença religiosa,
E não tem nada a ver. Se você pega, como o Espiritismo nos instiga a entender, compreender, né, as coisas de uma forma, usando a razão, entendendo a reencarnação, ela explica tantas injustiças que a gente enxerga no mundo hoje. Olhando o mundo desse olhar da reencarnação, desse olhar do espírito para a matéria, e não da matéria para a matéria, do corpo para a matéria, mas olhando do olhar do espírito, todas as injustiças que a gente enxerga hoje na sociedade, no mundo inteiro, guerras, roubos, e tudo que acontece, todas as provações que a gente vê os nossos irmãos passando, nós mesmos, às vezes, passando por coisas que a gente não entende bem por que estamos passando isso aqui, olhando do olhar do espírito, vem as respostas. Olhando do olhar reencarnacionista, entendendo a pluralidade da vida, das vidas, né, das muitas vidas materiais que temos, uma vida perene espiritual que tem várias existências, isso vem as respostas de uma forma racional e mais clara. Vem a resposta de você enxergar ali uma criança que nasce em berço totalmente pobre, deficiente, passando por um monte de provações, que numa visão materialista você fala, Deus é injusto. Por que uma criança nasce deficiente, passa por tanto sofrimento, morre novinha, quanto que outra nasce em berço de ouro, tem saúde e ainda prejudica os outros, continua vivo e continua prejudicando e vai só enriquecendo? De repente, as pessoas começam a questionar Deus, porque tem essa visão muito limitada em cima da vida material. Mas se você for analisar esses casos da visão do espírito, aí você entende que tudo que passamos é apenas colheita. É uma colheita. Se estamos numa vida de muitas dificuldades materiais, é uma colheita do que fizemos nas outras reencarnações. Provavelmente não soubemos lidar com as coisas materiais, abusamos das coisas materiais, agora viemos passar pela falta delas para saber dar valor. E assim vai, né? Dá para a gente dar vários exemplos. Então, a reencarnação, concluindo todo esse esclarecimento que ele nos trouxe, é entendendo que não só o que o Evangelho traz, o que as Escrituras Sagradas nos trazem, o que o próprio Jesus falou, mas a vida como um todo. Pela visão da reencarnação, a gente acha várias respostas. Fica mais claro de entender as consequências, as colheitas que são consequências dos plantios que foram feitos anteriormente, né? Uma provação que uma pessoa passa porque ela precisa aprender algo com aquele desafio, porque ela plantou algo que foi prejudicial para ela mesma e por várias pessoas antes. E agora ela precisa passar por aquela dor, que nem sempre é física, a maioria das vezes ela é mais mental, espiritual, né, do que física, para que ela desenvolva novos sentimentos. E através desses novos sentimentos, ela traz novos aprendizados, novos conhecimentos para lapidar sua alma, para que ela se encontre a felicidade na vida futura, né? Quando eu falo vida futura, eu falo a vida além da matéria, a vida do espírito, né? E aí você pensa num espírito que encarnou há tanto tempo como Jó, já tinha essa consciência bem profunda na sua alma, dessa pluralidade de existência, né? Assim que meus dias terminarem na Terra, eu renovarei, minhas esperanças renovarão, uma nova vida virá, né? Ele tinha essa consciência e nós vamos aprendendo. Nós provavelmente somos espíritos bem mais atrasados que Jó, mesmo estando vivendo agora, né? Nós estamos aprendendo isso. E a humanidade vai, não à toa que no Evangelho fala, haverá um dia
em que a ciência e a religião serão uma coisa só. O homem constatará o fato da vida além da vida, né? Até eu tenho um vídeo que a gente passou aqui no curso de mediunidade, um vídeo falando sobre a matéria, falando sobre átomo, aí é um cientista físico falando da constituição do átomo e tal, e ele fala assim, tem um momento que ele fala assim, o átomo, que ele é 99,9% de vazio, ele interage com outro átomo. Para quê? Para formar molécula. As moléculas formam as células, enfim, tem-se toda a matéria, né? Aí ele fala assim, tá, os biólogos conseguem enxergar essa união, essa conexão atômica, molecular, células, organismos, ser humano, de uma forma maravilhosa. Os biólogos conseguem descrever essa construção lá do átomo até o corpo humano lindamente. Só que se você pegar e analisar do olhar de baixo para cima, do átomo para o ser humano, tem um momento que tem um gap que a ciência não entende. Como que o átomo consegue ter a consciência de que ele precisa se conectar a outro átomo para formar uma molécula? Como que uma célula consegue ter o entendimento que naquele momento é a hora dela abrir para duplicar o DNA dela e formar outra célula? Como é que a ciência não explica? Como é que organismos tão pequenos e tão primitivos, vamos dizer assim, né, tão pequenos, conseguem ter a consciência que ele precisa fazer algo diferente para formar outra célula, para formar um órgão, para formar um sistema, um ser humano? E tem outro gap. Como que um organismo toma consciência de si mesmo e desenvolve a razão? Por quê? Se for parar para analisar das células, os seres unicelulares lá atrás, aí formou-se os animais, as plantas, os animais, né? De repente chegou um momento que surgiu o homem, que começou a tomar consciência de si e aprender com o que o cerca. Ele tomou razão. A ciência não explica isso. Como que um átomo pôde ter a consciência que ele precisava se ligar? Como que, de repente, do animal, ele se desenvolve e começa a desenvolver a razão dele próprio? E ele começa a aprender com o que está à volta dele. A ciência não explica isso ainda. Porque ela ainda não chegou a entender Deus. Ela não entendeu Deus. Ela não entendeu. Aí ela fala, aí os cientistas falam, tem um gap. Tem algo ali que a gente não sabe como que essa junção toda aconteceu para gerar a vida que a gente conhece. Mas a gente que crê em Deus, como Jó, sabemos que esse gap é justamente a falta de fé da ciência. Aí ele fala assim, é ali que a gente tem que ter fé. Nesse gap, nesse momento que não dá para explicar como que um organismo simples se juntou com o outro, a gente tem que ter fé. Porque onde não tem fé, é fato. Ou seja, onde você não constata a realidade, você tem que usar a fé para entender. E aí vai chegar um momento que a ciência vai se desenvolver e ela vai transformar a fé em fato. Vai chegar um momento em que a humanidade vai entender a reencarnação tão claramente, fora de preconceitos, livre, despojada desses preconceitos religiosos que existem hoje, que a reencarnação vai deixar de ser fé para se tornar fato. E é onde que a ciência e a religião se juntarão e serão uma só. Onde o homem não precisará mais desses atritos religiosos, onde um acha que a crença dele é melhor que a crença do outro, onde uma religião acha que ela está certa e a outra está errada. Serão fatos. A constatação dessa vida do espírito, que está chegando por próximo, hein? A ciência está começando a pôr o pezinho para descobrir.
Por quê? Já descobriu a física quântica. E a física quântica, ela renovou muita coisa da nossa ideia sobre matéria, né? Muita coisa que... até a gente estava conversando aqui ontem. Antes o homem achava que tudo que era palpável, que você pode tocar, é matéria. Fora disso não era matéria. Hoje a ciência não pensa assim mais. Porque a física quântica veio depois de Einstein, que ele, através das ideias dele, surgiu a física quântica. Ela já entende que matéria não é só o que é palpável. O próprio átomo, ele é 99% de vazio, né? Então a ciência vai chegar nesse, entender, responder esse gap, e ela vai chegar a Deus. Vai ser fato. Nesse momento vai ser fato. Fala, Alexandre. A espiritualidade falou aqui que não existe nenhum local no universo. Nem o espaço que a gente olha para cima para o céu não está vazio. E que dentro de um átomo não existe espaço vazio. É porque o homem ainda não descobriu. Exatamente. O homem ainda não descobriu. Tem um texto, né, que fala que é... Depois eu vou olhar direitinho, se eu não me engano, não sei se está no Livro dos Espíritos ou é André Luiz que fala, que assim, não existe vazio. O que considerastes hoje como vazio constitui-se de uma matéria que nem sequer podes imaginar. É André Luiz mesmo. André Luiz mesmo. André Luiz. A diferença da ciência hoje, você tem a ciência oficial, né? Que já chegar na partícula de Deus, que eles chamam de bóson de Higgs, né? Que está em estudo. Mas eu ponto você tem uma outra dissidência da ciência, que já tem a psicoterapia, já tem a terapia de vidas passadas, tem vários psiquiatras que já aceitam para tratamento, né? Essa condição de ter algo mais além da matéria, já buscam esses tratamentos. Então, assim, já tem muita coisa, mas a ciência oficial mesmo, ela admitir é complicado, porque vai partir de onde? Acho que só uma próxima geração de espíritos que vai preparar lá para cá para trazer. Por quê? A realidade está aí, para todo mundo, mas a questão de bandeira, de filosofia, de pontos de evolução, é que não deixa as pessoas aceitarem essa condição, independente de bandeira religiosa, você falou. Vai haver essa união, vai haver essa transformação de ciência e religião em uma coisa só, né? Mas até atingir esse ponto, essa caminhada que a gente está tentando tirar a religião de Deus, né? E colocar Deus no centro da vida das nossas. Que massa isso. Legal. Legal. Tirar a religião de Deus. Excelente isso. Entender que ele é realmente a base de tudo, né? Isso, e não colocar um rótulo nele igual a gente faz hoje. Legal. A gente não entende nem a gente mesmo, quer entender Deus, quer achar que sabe o que é Deus. Né? Muito legal isso. Muito bom. Precisamos encerrar então. E a gente vai... Alguém quer fazer um último comentário, pessoal da internet? Tranquilo? Vou trazer o nosso amigo aqui para a gente fazer o encerramento. Então, eu vou convidar vocês agora, novamente, a gente voltar naquela condição que a gente fez, naquela preparação, naquela irradiação, né? Do início do nosso estudo de hoje. Maravilhoso, adorei aprender com vocês hoje. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Então, convido você a trazer novamente o pensamento, trazer de volta aquela luz interior. Respire fundo. Enche o seu peito de ar. Agradecer. Não tem sentimento melhor para a gente acender a nossa luz interior do que a gratidão. É óbvio, o amor é o maior de todos, né? Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando conhecimento, aprendendo juntos. Maravilhoso. Primeiramente, nosso Pai, agradecer também ao nosso amigo Cristo Jesus. Agradecer aos nossos mentores espirituais que nos acompanham
nas nossas jornadas de estudo, tendo as inspirações, seja em forma de resposta, de análise. Agradecemos de coração esses benefícios. Agradecemos os nossos companheiros, pais, que sempre participam conosco. É maravilhoso. Afinal de contas, tem muito maior número do que nós encarnamos. Agradecer a cada um que está aqui presente. Essa única vibração, nessa única sintonia de aprendizado, de amor. Convido a acender novamente essa luz, para que possamos nos conectar mais intensamente, cada um se conectando aqui presencialmente, virtualmente, espiritualmente, formando uma linda corrente de luz. Tanto Jesus, Pai, nessa linda corrente, vamos usar o nosso sentimento, a nossa vontade, para conduzir agora, para conduzir essa luz em direção ao firmamento. Os nossos irmãos, que são os que fazem parte do exército do Cristo, que estão cuidando de nós, para que eles recebam essa luz de luz agora. Mas potencialize essa corrente de luz, devolvendo para o planeta em forma de bênçãos, de luz, de segurança, acolhendo o coração, formando o coração dos enfermos, das vítimas da vida, das vítimas das doenças terminais, das desafios, dos saladores, das vítimas da depressão, da grande da qual nós falamos aqui, essa ânsia, dar esse próximo passo da evolução, qual se integra da depressão, do questionamento da própria existência. Que nossos irmãos sejam acolhidos por essas e em especial para os nomes da nossa lista de oração aqui, a espiritualidade possa visitar cada um desses irmãos de consolo, medicamento, esperança. Esses nomes são David de Paula, Antônio Alfredo de Tiradentes, Iria Almeida, Paulo Marcos, General Alfa, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Vilma Leandro Santos, Ítalo Leandro Cantão, Flávio General Costa, Jaime Caio, Costa, Deide Maria da Pedro Marcelo, Lígio de Souza Pinto Guimarães, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Azambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Fuga, Yuri Leal Fonda, Maria Abadia Correia de Azevedo, nosso irmão Sartori, e os nossos irmãos desencarnados, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa Joaquim de Carvalho Neto, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco de Souza, Pedro Arthur Costa, Arnaldo Teresa dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Arthur Antônio Costa, Elza Costa, Manuel Ferreira Costa e Ercia Maria Costa. Meu Deus, nossos pensamentos são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai-nos, vos suplicamos,
olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, dignar-vos por-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai nossos pedidos, nosso desejo de aliviá-los, dirigir os nossos pensamentos a fim que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos, consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhes a força de a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza. Isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. O Senhor é sábio dos sábios, é Pai de toda a criação. Põe a luz, meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação. Põe a luz nos meus olhos e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, esta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do mundo. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da paixão. Guarda-me no teu coração. Eles de paz e de amor. Muito bem. Agradeço a presença de todos. Que Jesus abençoe. E agora a gente vai para as psicografias. Quem quiser continuar comigo aqui, a gente vai para as psicografias agora. Então, vou convidar. Vamos lá, Léo? Vou. Começa com você. Até eu chegar aí. Não, Os humilhados serão exaltados. O que você falou? Os humilhados serão exaltados. Deixa eu chegar. Deixa eu tirar aí. Boa noite. Boa noite a todos do online. Lá o Cláudio ou Claudio? É o Cláudio, é. Selma, Geise, Larissa, Suzana e Jean. Além dos que aqui estão encarnados e desencarnados. Vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Sim? Beleza. Check-up do médium. Aí começou com uma frase, como se fosse um epílogo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Narrativas com diferentes extensões já foram elaboradas acerca do preparo do médium para com o seu vaso mental. Conforme ideário de douta repercussão, o medianeiro, o qual se propõe voluntariamente ou não a trabalhar em prol da edificação moral do planeta Terra, deve atentar-se a diversos cuidados ante os exercícios energéticos trocados com o além-túmulo. Focando-se na véspera do uso ostensivo de seu mecanismo transmissor, diversos autores já exteriorizaram a importância de estudo contínuo do aplicador do passe, ingestão de refeições leves ao longo das horas que antecedem o labor ectoplasmático, direcionamento apaziguador daquele diante das lutas acervas ocorridas na data de desenvolvimento do espírito magnífico. Explora-se, outrossim, mecanismos diversos na ritualística do famoso dia de trabalho mediúnico. Concentração prévia, orações recorrentes. Não desistência diante dos dissabores advindos do cansaço minutos antes do exercício com a espiritualidade. Esses engajamentos estabelecidos pela prática kardecista já se encontram representados como microprincípios alusivos ao cotidiano do trabalho assinalado com equipes do plano invisível. Esse foco é deveras explorado pelas fontes iluminativas de obras atreladas a práticas mediúnicas. Entretanto, não se perfaz como análise aqui avistada.
O foco desse pequeno e singelo texto está no check-up do médium, notadamente o ostensivo, em seu modo de desenhar os contornos de sua evolução própria, de referendar como diretriz suprema a necessidade constante de reformas diante das impurezas sedimentadas nos átrios dos vossos corações, da importância denotada ao tratamento de todas as camadas energéticas as quais enovelam o ente racional. Resumidamente, corpo físico, perispiritual, duplo etérico e espírito ou alma. Durante o novelo da vida, se faz essencial para a análise limpa e consciente daquele que se considera trabalhador abnegado, averiguar se seu leme está em consonância com a bússola permeada por Cristo. Na Terra, o check-up ou exame de rotina ou exames de rotina representam métodos racionais e científicos que comprovam a rigidez ou não da saúde física, seja por análise laboratorial, seja por aferição clínica. Entretanto, trata-se de análise bem simplória da verdadeira saúde energética daquele irmão de labutas. Empenhar-se na contemplação de motivações permanentes diante das provas, absorver cultura e intelecção diante de novos conhecimentos, abolir indesejadas vontades de julgamento do próximo, em relação ao próximo, realinhar-se à fé raciocinada a todo instante, interromper relações tóxicas com desencarnados diante da pouca importância dadas às tentações, crescer pessoalmente em novelos ditados pelas provações, doar ao próximo sementes de esperança e esforços sólidos diante da caridade, emudecer-se diante da cólera. Enfim, os check-ups da vida devem ser tomados de forma mais ampla, haja visto o fato de desentrincheirarmos diante da zona de conforto dada pelo IMC regular e glicose abaixo do nível de preocupação. O intuito é explorar aos irmãos, externar aos irmãos sobre a necessidade de buscarem a plenitude no todo, e não apenas nos músculos criados ou na gordura queimada. A consciência rejuvenescida por doses de conhecimento norteia a autocrítica, capaz de observar se o perispírito encontra-se com centros vitais aniquilados. Os pesadelos recorrentes informam sobre as problemáticas não muito alcançáveis pelo materialismo odierno. Faça esse exercício ao longo dos meses, anos, décadas e investigue, por intermédio do próprio arvorecer espiritual, se tens adotado vida plenamente saudável. O colesterol alto mata. A raiva inoculada dilacera. O orgulho desumaniza, transformando o ente arrogante em primata. E a obsessão transforma o viver em um pisar constante em terreno com minas terrestres escondidas. Examinem-se sempre, porque o comodismo moral e intelectual reconduz o sábio à caverna da paralisia. Que Jesus os abençoe. Aniceto. Tinha que ser, né? Texto desse. Caramba. Aniceto é profundo, bem O Aniceto profundo. merece, sim, você tirar uma mensagem, um estudo só para entender. Sim. Bem profundo. Verdade. Vamos lá. Ah, o Silas agora. Aos fãs de Silas. Fala assim, Breno, agora é o Silas. É o Silas. Breno, é para você. Ó, foi muito, muito legal. Temos caboclos enrodilhando a casa com essências benfazejas.
Temos Irmãs de Maria nos entregando rosas com rara beleza. Temos cooperação os desajuizados da luz sobre a importância de religar o padrão. Temos os psicólogos e educadores psíquicos que focam naqueles de elevada tensão. Temos companheiros de outros orbes que nos mostram técnicas possíveis em outras moradas. Temos os sentinelas que nos protegem diante das trevas e das barricadas. Temos poetas taxados como gênios na Terra, aqui dementados. Nossa. E loucos na Terra, que neste contexto não passam de gênios mal interpretados. Não há rei, rainha ou bobo da corte. Há justiça, amor, trabalho até suar a fronte. Esses são os fraternos vistos do lado de cá. Observação. Sou poeta não dementado. Pautado na ética. Porque minhas peripécias líricas são exteriorizadas como licença poética. Selas o trovador. Muito bom. Boa noite a todos. Muito bom. Ai, que legal. Você mostra aí, só tem desenho, não tem nada escrito. Acho que tem um desenho que vai escrever aí, você vai pra lá. Aqui é rosa. Isso aí, você vai passar. Ó, foi desenho. Esse desenho aqui. Uma rosa, né? Ah lá, tá vendo? Ah, gente. Ah, Gente, ali dentro tava um cheiro de essência. Mesmo. cara, eu quero externar aqui a minha gratidão para a moça que vem limpar a casa. A gente chega aqui, tá cheirando, tá? Que trabalhadora do bem. Ninguém nem conhece ela direito. Ela vem aqui, limpa e vai embora. E o Mas carinho que ela tem, né? Mas é uma maravilha. Você chega aqui, tá tudo tão muito organizado. Então eu quero deixar gravada a minha gratidão para ela aqui, que é maravilhoso. Mais um desenho. O que é esse aqui? Escrito Ana. Ana. Parece muito com o A anterior Ana. que você fez, não parece? A Ana. Quem que é essa? Ana. A portuguesa? Outro desenho. Ó, esse aqui me interessa, hein? É um violino. Um violino. Gente. Tá meio Tarsilo do Amaral, hein? Tá. Tá meio que... Como Tá vendo? dizer, Sabe das artístico. técnicas do Ru pra... Artístico. Tá meio Tarsilo. Esse aí tá pimentado. Esse eu sei que eu Tá. Aí é assim, ó, você vai ler o canto lá primeiro, depois o de cá, depois o de baixo, depois de outro. Tem código, viu, gente? Uma legenda. Um anjo só. Um anjo só se vira de costa quando não há mais nada para fazer por você. Pois a ajuda só é dada quando nós aceitamos. Gabriel. Eu não sei o que é isso. É um anjo de costa. Ah, anjo de costa. Técnicas, Rudy. Ah, mas entendi a ideia. Percebe? Isso aqui é fato, né? Ontem a gente teve uma discussão aqui. O seu Lula, todos conhecem. Ele falou assim: o que o meu anjo da guarda faz? Ele não me ajuda em nada. Não, se eu for cair, tem que me falar. Eu tenho que falar pra onde que eu vou, se eu vou cair, se eu vou deixar de... Se eu vou fazer alguma coisa ruim. Então isso aí é pro seu Lula. É pro seu Lula. Isso aí começou a fazer o desenho e depois riscou tudo e desistiu. Tá, então acabou. Ou seja, a gente só ouve o nosso anjo guardião, ou qualquer anjo guardião, se a gente quiser, se a gente der ouvido pra ele, né? É verdade. Vocês ficam à vontade. É aí, Marcelo? Boa noite. Boa noite. Hoje eu consegui fazer mais com os olhos abertos, aí anda com mais mais legível. O cuidar constante da alma requer algumas abnegações imprescindíveis à ascensão espiritual. Assim,
Está ligado às coisas da carne, somente provocarão escassez bioenergética e possivelmente causarão dores e ou inquietudes do espírito na vida que se estende após o fechar dos olhos humanos. Inquietudes essas que poderão contribuir com um período de repouso / estagnação do ser no plano espiritual. Faça um exercício com suas mentes e se pergunte quantas vezes no dia você se renderá ao vício. Fumar, beber, ingerir alimentos destrutivos ao corpo humano, raiva, tristeza, desprezo. E depois se perguntem quantas vezes abriram seu coração para alegria, amor, caridade, justiça. E assim façam um balanço e perceberão que no dia o resultado é, em sua maioria, negativo. Isso porque ela tá com o olho aberto. No curso de mediunidade. Isso, obrigada. No curso de mediunidade, estudaram sobre o campo vibratório. Pois bem, para poderem elevar o padrão de sua energia íntima, valores terrenos precisam ser repensados. Doar pão a quem tem fome é de grande poder. Entretanto, em seguida, apontar o dedo e julgar ou criticar o irmão por ter conduta diferente da sua, poderá culminar na anulação da atividade anterior. Ações, pensamentos, sentimentos andam sempre juntos. Sendo assim, torna-se necessário que a reforma íntima seja contínua e gradativa. Como já foi dito anteriormente por nosso irmão Silas, para isso é preciso trabalhar, orar e estudar. Só assim conseguirão entender os verdadeiros significados das palavras reforma e íntima. E para nossos irmãos que frequentam a casa dos fraternos, aproveitem a biblioteca exposta na entrada da casa. É grátis. Não tenham medo, os espíritos que lá se encontram ainda não mordem. Deus abençoe. Sintam a luz divina em vocês, porque todos somos filhos dele, Pai. Sejam luz e paz ao redor. Sejam felizes. Sempre grato por fazer parte dessa equipe. Kleber Assunção Santos. Olha só. Bacana. Colega do Silas. Eu ia brincar, exame. Então, essa é a segunda. Aí, primeiro, eu vou mostrar o desenho, porque do desenho fez-se a... Que massa, do uma desenho, folha preta. Mas você pintou de preta a folha? Não, a folha é preta. Eu fiquei doida para comprar, sabe aquelas... tipo... Cartolina? Sei lá o que, color set. Sei. Fiquei doida para comprar e trazer. Aí, depois do desenho, veio a mensagem. Um céu estrelado, deu para ver? Quando a noite chega, torna-se mais fácil sentir os demônios que existem dentro de nós, pois é mais fácil nos prendermos às emoções negativas, desconsoladoras. Entretanto, quando silenciamos nossos medos e nossas angústias, poderemos não apenas ver e encantar com as belezas que Deus nos deu de presente, como também conseguimos expor nossa luz e assim iluminar nosso caminho. Deus é magnífico e bondoso em toda a sua obra. Deixemos brilhar nossa luz, porque somos parte dele, né, do Pai, e por conseguinte, partículas imersas nesse grandioso universo. Luz e paz a todos. X. É o X, né? É o X. De vez em quando aparece. Aí tem esse outro desenho aqui. Fica clarinho, mas a intenção era essa mesmo. Eu não sei por que não, mas era para ser assim. É para ser um céu com as andorinhas, a água balançando assim,
e provavelmente um bichinho aqui. Só que era para ser um golfinho, não dou conta de desenhar golfinho. Só que assim, como às vezes a luz que é colorido modifica as cores, ainda não coloquei nome, então mas ficou bonito, eu gostei, ficou bonito. Isso aqui na luz diferente vai ficar interessante. E o nosso amigo fica... Não, eu tô falando porque muda a cor, Léo. Ô, Léo, para de zoar, Não, né? mas Léo é sério, por exemplo. Falando porque muda a cor. Esse aqui era pra ser um amarelo bem coisa. Pode rir, vai ver. Vamos lá. Quer ver o amarelo bem coisa? Não, quer fácil. Esse ficou bonitão. Esse daqui eu sei que é uma planta, apesar que é de um não, poste. é o seguinte. Parece uma luz, né? O nosso amigo B. Bernardes hoje não psicografou. Ele conversou comigo intimamente por umas determinadas situações, vamos dizer, mais pessoais. E aí, no final, ele falou assim, receba uma rosa de Maria. Aí, eu vi e falei assim, eu vou desenhar. E desenhei, só que como eu falei para vocês que as cores mudam, era para ser vermelho, rosa e azul. Mas, de toda forma, ficou bonito. Ficou muito uma bonito, flor né? de luz, né? Aí ele escreveu assim, você é do tamanho de sua luz. Muito bonito. Bernardes. Que top. Que top. Isso. Muito bom. Obrigada, viu, pessoal? Léo, você para de rir, viu? É o Silas. Tem, Pamela. Não é o Silas, tá? É o Leonardo. Deixa eu ser. Vai você entender por que o Silas tem conexão com ele. Não é? Deixa. Não. Os dois igualzinhos. Fala isso, Mara. Fala, Mara. Nossa. Olha. Depois eu vou colocar. Esse daí vai virar um quadro. Eu fiz só o esboço dele. Com a lindo. técnica que eu uso. Deixa eu ver. Não, Lindo. ficou lindo. Não ficou bom? Muito lindo. Tá vendo? Não sei desenhar. Aí eu não Mas sei, que eu né? colei um pouco no celular, porque, gente, assim, de cabeça, desenhar uma pomba assim, foi uma coisa. Eu falei, deixa eu colar um pouco para eu fazer, né? Aí deu certo. Mas esse aqui eu vou fazer 3D. Que 3D? é o que? É aqui. Que massa. E fica lindo. Que massa. Depois você traz ele pronto pra gente Vou ver. trazer. Aliás, eu tenho um conjunto de quadros já para trazer, que aí depois tem que ver como é que a gente vai expor, como é que vai vender para ficar para casa vender. Tá, Porque não são minhas, Entendi. são mediúnicas. Entendi. Show. Traz sim. Terminou? Gente, muito obrigado. Obrigado pelo... Jesus abençoe cada um de vocês. Cruel. Oi, tem Peraí, tem Alexandre. Tem você, né, Alexandre? Tem uma aqui também, Quase que eu esqueci. Tem mais duas aqui, ó. Não, mas deixa eu ver. Peraí, tem Alexandre. Deixa eu voltar. Ele vai ligar. Desculpa, Alexandre. Você ficou caladinho, eu achei que você não... Tá bom. Desculpa. Wellington, eu tenho uma mensagem que é de hoje e uma outra que é para amanhã. Tchau, segura aí, tá? Pode começar? Pode. Pode? Então vamos lá. Nascer, morrer, renascer e viver. Iluminem-se com a oportunidade que estão a receber. Muitos estão na fila, guardando a chance de vir. Abrace seus amores e familiares. Cultivem o amor ao próximo, do lado, com fé no coração. Caminhem sempre à frente. Vocês foram preparados antes de vir, e nosso Pai não abandona ninguém. Aceite tua vida, tua família, tuas provas. Isto foi pedido por ti mesmo. Segue em paz teu caminho. Busque alegria junto aos seus. A luta é sua, de aprender a amar, perdoar, cuidar e trabalhar. A roda da vida é uma evolução constante. Plante dentro de si o amor pela vida.
Jesus caminhou junto a mendigos, maltrapilhos, ladrões, prostitutas, e a todos deixou um sorriso de amor, o olhar mais afetuoso como quem carregava-os ao colo, e flores pelo caminho. Que possamos ver seu exemplo, aceitando tudo o que recebemos. Nem queiram imaginar as dívidas que deixamos pela estrada que se foi. Transformem-se, agradeçam um novo dia, a oportunidade de fazer um amanhã melhor. Deixem o ontem, como uma borboleta deixa o seu casulo e abra suas asas, encarando tua vida abençoada com muita luz, perdão e piedade aos seus. Voem alto, sejam felizes. Agora o desenho é esse aqui, ó. Uau! Tá? Essa, Wellington, é de hoje, tá? Que lindo. Agora, a outra que eu vou ler é para uma pessoa de amanhã, tá bom? Medo da vida aparenta ser forte, feliz, equilibrada, mas dentro de si existe um medo existencial. Onde estiveres, eu sempre estarei contigo. Veja os momentos onde você se sente só, sem ninguém para conversar, confiar. Não se preocupe, minha filha, estou sempre junto de ti. Você não me percebe, o medo não deixa. Confie em nosso Pai. Tudo que existe próximo a ti foram oportunidades que foram criadas para que você possa crescer. Liberte sua mente, seu pensamento, sua dor, se perdoe. Você dá conta, sim. Estou sempre lhe amparando e não desista, porque poderia ter sido pior. Minha filha, nosso Pai é tão misericordioso que nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui nesta vida pagando um pouquinho da singela prestação de nossa grande dívida. Você está indo bem, continue. Fique tranquila, as nuvens pesadas irão passar e você terá tempos ensolarados e floridos à frente. Estou sempre aqui, seu amigo espiritual. Aí. Que lindo. 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 Pronto. Acabou, Wellington. Geise, você trouxe também? Tem uma aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperaste todos pela oportunidade de novamente vestir o corpo de carne. Estendei vossas mãos ao Criador em gratidão por terem recebido tamanha justa clemência, que é o benefício do erro para o objetivo do aperfeiçoamento. A reencarnação é o maior exemplo de caridade e benevolência do nosso Criador para conosco. Estamos no ciclo do aperfeiçoamento, sendo beneficiados constantemente pela paciência do nosso Senhor, que nos aceita como somos e nos dá a oportunidade de sermos melhores. Em nossa tamanha ignorância, não enxergamos que estamos em graça de recebimento de lições da vida, tendo chances infinitas de aprendermos com nossos erros. E quantos erros, irmãos? Viemos incontáveis vezes com uma vida planejada na Terra, lições preciosas a serem aproveitadas. E incontáveis vezes desperdiçamos todas elas. Sejamos gratos, portanto, tantas chances de retornar e receber novamente essa divina oportunidade de reencarnação. Aproveitem a jornada que está em vossas mãos. Prestai atenção nas lições que a vida vos apresenta, absorvendo o quanto puderem do que a vida vos quer ensinar, sabendo com toda certeza que lição apresentada é lição necessária a ser aprendida, senão nesta será noutra vida. Quanto mais retardares, mais difícil será e mais chances necessitará.
Sejamos gratos, meus amigos, e assim como Jesus, acreditemos nas dores que o corpo físico nos proporciona. Sejamos gratos também por elas. Ele que delas não precisava, para a depuração do espírito, foi grato. A nós que delas necessitamos, sejamos devotos. Não queiras retornar à erraticidade carregando as dores que vieram depurar. Suas marcas serão muito mais profundas. Curem suas feridas de corpo e espírito o quanto antes tiverem a chance. Não sabem o quanto bem estarão fazendo a vós mesmos. Gratidão neste dia que aqui tive a chance de vos falar. E que Jesus, em sua infinita bondade, nos banhe com seu amor. Fiquem com Deus. É isso. Muito lindo, muito lindo. Depois você traz para cá, para a gente distribuir. Pode deixar, depois eu levo. Agora sim, né, pessoal? Agora encerrou todo mundo, né? Agora não esquecemos de Muito obrigado, pessoal. Que Jesus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Tenham uma ótima semana a todos vocês, viu? Jesus abençoe.